Você trouxe sua Bíblia? Abra comigo ela, então. A carta aos Hebreus, capítulo 11 da carta aos Hebreus, o verso de número 31. Hebreus capítulo 11, verso 31. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Agora o verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém. Meus irmãos, nós temos em mãos aqui nesta noite um texto da palavra de Deus. Se trata de uma narrativa do Novo Testamento. E antes de fazer junto com você uma exegese deste texto, eu gostaria de permear esta história com algumas verdades práticas que são concernentes a este livro que nós lemos aqui nessa noite. Nós bem sabemos que a carta aos Hebreus, nós não conseguimos precisar quem a escreveu. Alguns historiadores definem que esta carta provavelmente fora escrita por um grande servo do Senhor, conhecido como apóstolo das missões modernas, conhecido como pregador dos gentios, o apóstolo Paulo. E isto eles declaram pelo fato de existirem algumas concordâncias referentes a outras cartas paulinas. Outros acreditam que quem escreveu este texto, este livro, esta carta aos Hebreus, não foi Paulo, mas um dos seus cooperadores, a saber, provavelmente Barnabé, ou então o próprio Apolo. A Bíblia diz que Apolo era um grande pregador contemporâneo ao servo de Deus, o apóstolo Paulo, que era poderoso em palavras. Mas não tão importante é o nome de quem escreveu este texto, mas é muito mais importante do que o nome do escritor, a mensagem que está contida neste livro. Se nós nos dermos ao trabalho de analisar com uma clareza, uma profundidade um pouco maior a carta aos Hebreus, nós vamos descobrir que nos originais do texto, porque esta carta foi escrita no Novo Testamento, ela foi escrita em grego, nós vamos descobrir que esta é a carta do Novo Testamento que tem o grego mais polido, o grego mais bem escrito, o grego mais bem colocado no que diz respeito à colocação gramatical, à morfologia das palavras, à organização textual. Então é um texto muito bem organizado, é um texto muito bem apresentado. O escritor aos Hebreus, ele está trazendo vários assuntos, mas expressamente no capítulo 11, ele abre uma pausa nos outros assuntos concernentes à carência espiritual do povo hebreu, para falar sobre uma palavra que, quando a gente analisa pela morfologia do português, nós descobrimos que se trata de um monossílabo tônico, uma palavra de 2 letras, uma palavra que se escreve muito rapidamente, muito pequena, mas que tem um amplo, um vasto, um poderoso, verdadeiro, magnífico significado. Estou falando a você de fé. O escritor aos Hebreus, quando começa o capítulo 11, ele apresenta o assunto e ele discorre sobre ele. A característica didática utilizada por este servo de Deus que está escrevendo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, é extremamente proveitosa. Ele apresenta o assunto, fé. Ele contextualiza o assunto. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele contextualiza a expressão, ele traz o sentido original da palavra fé. Ele traz a raiz gramatical da palavra fé e diz que fé é acreditar no que a gente não vê. Fé é crer que aquilo que é impossível pode se realizar em nossa vida. Fé é acreditar que aquilo que é imaterial pode se realizar diante dos nossos olhos, pode se materializar diante de nós. Logo depois de contextualizar o tema, ele o exemplifica. É uma verdadeira lição de apresentação de um assunto. Apresenta o tema, contextualiza o tema e exemplifica o tema. Você pode repetir comigo: apresentar. Mais forte: apresentar. Contextualizar. E exemplificar. Você viu como você está falando bonito? Se a tua mãe visse você falando isso tudo agora, ela ia bater na sua cabeça, dar um pedala legal e dizer: esse é o meu filho.
Então o autor está apresentando o assunto, está contextualizando o assunto, está exemplificando. E ele traz vários exemplos de personalidades cristãs, de personalidades do Antigo Testamento, que marcaram a história da nação de Israel com o seu exemplo de fé. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, recebemos de presente do Senhor um molho de chaves ou uma caixa de ferramentas. E dentro desta caixa de ferramentas ou neste molho de chaves, existem várias chaves ou ferramentas que servem para várias finalidades diferentes. Quando você aceitou a Jesus, Deus te presenteou com uma ferramenta, com uma arma, com um instrumento, com uma chave que abre muitas portas, chamada oração. Quando você dobra os seus joelhos, não existe impossível que permaneça de pé, porque Deus realiza o impossível quando você clama ao Senhor. Outra ferramenta, instrumento, chave que Deus nos deu quando o aceitamos, foi a ferramenta da adoração. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, Deus movimentou as forças da natureza. Deus fez com que um grande terremoto abalasse as estruturas daquele cárcere. E eles foram libertos. Quando você adora a Deus, Deus move até as forças da natureza para trazer resposta para a sua oração e para mostrar que Ele está ouvindo e se agradando do seu louvor. Mas além destas outras armas, Deus nos deu muitas outras, e uma destas é a ferramenta, a chave chamada de fé. Fé é acreditar nas possibilidades infinitas da palavra de Deus de se realizar em nossa vida. Fé é acreditar que aquilo que é impossível pode se tornar possível, sim, quando acreditamos. Mas nesta noite eu não venho falar a você apenas de fé, porque fé sem aplicação em Deus, em Jesus Cristo, na palavra do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, ela não tem uma conotação divina. Mas quando nós empregamos fé em Deus, quando nós empregamos fé em Jesus, no Espírito Santo, na palavra poderosa de Deus, nós conquistamos o impossível, nós vislumbramos o sobrenatural. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, está nos trazendo exemplos magníficos de fé. Ele diz que pela fé Abraão conquistou as promessas de Deus. Ele diz que pela fé Noé não foi consumido com os outros que sofreram com aquele dilúvio. Ele diz que pela fé Enoque, depois de andar muito tempo com Deus, foi recebido pelo Senhor nos céus. Ele diz que pela fé Moisés liderou o povo na travessia pelo deserto. Ele diz que pela fé caíram as muralhas de Jericó. E ele diz que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu, não padeceu, não morreu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. Nesta noite, eu quero pensar com você a respeito de uma mulher. Existem muitas irmãs aqui hoje, existem muitas servas de Deus, mulheres dignas, mulheres de respeito. Existem muitas mães de família, muitas senhoras de bem. Aqui existem muitas moças que sonham em casar, ter família, ter filhos. Aqui existem muitas irmãs que têm uma vida de caráter na presença de Deus. Mas nesta noite, eu não quero discorrer sobre a vida de uma mulher com caráter irretocável. Eu não quero falar sobre a história de uma mãe de família, ou sobre a história de uma mulher que tinha uma vida muito bonita diante da sua sociedade. Mas quando a Bíblia fala do seu nome, a Bíblia adjetiva o substantivo próprio Raabe com um artigo masculino ou feminino, no singular, dizendo a, e logo depois um adjetivo feminino, meretriz. A Bíblia acompanha o nome desta mulher com a sua ocupação, com o seu ofício. A Bíblia diz que Raabe era uma meretriz, e se nós nos dermos ao trabalho de esfolharmos o Antigo Testamento, descobriremos que ela vivia no limiar da cidade de Jericó. Ela não morava no centro, não morava em um bairro nobre, não morava nas mediações, mas ela morava em cima dos muros. Repita comigo, em cima dos muros. A casa de Raabe estava edificada sobre os muros de Jericó. Jericó era uma grande potência. As muralhas de Jericó eram uma maravilha da engenharia da época. Se nós contextualizássemos a dimensão das muralhas de Jericó, nós chegaremos à conclusão de que em algumas alturas das muralhas, a algumas alturas das construções das muralhas,
poderiam ser colocadas 6 pistas, 3 indo e 3 voltando, porque as muralhas eram extremamente largas, altas, imponentes e humanamente intransponíveis. Humanamente. Aparentemente, as muralhas nunca cairiam por terra, nunca seriam jogadas ao chão, mas não existe nada que seja impossível ao nosso Deus. Alô? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Está me ouvindo? Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado pelo menos um glória ou um aleluia. Você olhou para mim e disse, aleluia. Está me ouvindo? Você faz um favor para mim, vira para quem está perto de você. Olha para o seu irmão aí. Olha. Olha para ele, olha para ele. Olha aí. Olha nos olhos dele. Pergunta para ele, o que está pegando, irmão? Pergunta para ela aí, o que houve que você não deu glória? Acabou a glória? Deixou o aleluia em casa? O que houve, irmão, que você não deu glória? Mas diga, fica tranquilo, relaxa, o pregador vai repetir, vai te dar uma outra chance. Aí, irmão, dessa vez eu sugiro que você prepare uns 10 glórias e uns 12 aleluia, porque isso aqui é tremendo. Eu disse a você que as muralhas de Jericó eram humanamente intransponíveis. Prepara um glória, eu não vou repetir. Eu disse para você que as muralhas de Jericó, segundo o ponto de vista humano, segundo a ótica humana, segundo a natureza da arquitetura da época, eram muralhas que de maneira impossível poderiam ser lançadas por terra, que nunca seriam destruídas. Prepara um aleluia, eu não vou repetir, viu? Eram muralhas que jamais seriam destruídas e que simbolizavam, que marcavam a guarnição da grande cidade chamada Jericó. Cidade sem muros, era cidade suscetível a invasões inimigas, mas Jericó sabia muito bem disso, fez a lição de casa, e a fez muito bem. As muralhas de Jericó pareciam impossíveis de serem derrubadas por terra, mas não existe nada. Prepara um glória, eu não vou repetir dessa vez. Faz o seguinte, prepara uns 13, aleluia, uns 14 glória. As muralhas de Jericó nunca poderiam cair por terra, segundo a força, o poder e as mãos do homem, mas não existe nada, eu repito, não existe nada que seja impossível quando o seu Deus, quando o meu Deus se levanta do trono e coloca as suas mãos para resolver. Não existe muralha de Jericó, não existe mar vermelho, não existe Egito, Faraó, não existe nada que possa impedir o agir das mãos de Deus. Só quem crê que o impossível é possível para Deus, só quem crê que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus que lança muralhas por terra. Levante a sua mão para o céu, vai, levante, rasga o coração e adore o nome do Senhor Jesus nessa noite. Faça uma coisa, segure a sua mão levantada ao céu. Ainda na introdução da palavra eu tenho uma mensagem profética de vitória para a sua vida. Eu profetizo que as muralhas que estão contra você cairão por terra nesta noite. Estas muralhas que estão impedindo você de conquistar a vitória cairão por terra nessa noite. Você está ouvindo? Você está escutando? Você está escutando o que eu estou dizendo a você? Você está ouvindo o barulho das pedras que já começam a rolar lá do topo das muralhas? Você está ouvindo? Eu ouço pela fé o barulho das muralhas que já começam a ruir. Abre a sua boca, se você já rodeou a muralha, cante um hino de louvor a Deus. As muralhas cairão por terra, as muralhas vão ruir ao chão. Só quem crê nisso, levante as duas mãos para os céus, rasga o coração para adorar ao Senhor. Oh, aleluia. A casa de Raabe estava localizada em cima das muralhas. E a Bíblia diz que nesse momento o povo de Israel estava sendo liderado por Josué. Moisés já havia sido sepultado pelo Senhor. Agora o novo líder, o novo guia, o novo orientador espiritual da nação de Israel era Josué. Deus o anima, o conforta, o estimula e diz: levanta-te, atravessa o Jordão na porção de frente para Jericó, porque você precisa conquistar a promessa que eu fiz a teus pais. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Assim como estive no ministério de Moisés, estarei no teu. Assim como eu abençoei a vida dele, abençoarei a sua vida. Olha a responsabilidade que recaiu sobre os ombros daquele jovem líder. Ele estava liderando, sendo o sucessor do maior líder da história de Israel, até este período, Moisés. Agora,
quando eles atravessam o Jordão, eles fazem um marco de referência para adoração a Deus e chegam diante das muralhas de Jericó. Lá, na mesma situação, agora, no mesmo momento histórico, estava esta mulher, uma mulher que tinha uma ocupação diferente. Era uma meretriz, era uma prostituta, vivia no limiar da cidade. Sua casa estava estabelecida em cima dos muros. Mas nesta noite, eu quero pregar-lhes dizendo que todos têm o direito de acreditar. Eu quero dizer para você que todo mundo tem o direito de sonhar com uma vida diferente. Eu digo a você que todo mundo tem o direito de acreditar que um dia a situação vai mudar. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer que todos têm o direito de acreditar que um dia Deus vai virar o quadro da sua história. Todos têm o direito de acreditar que um dia o seu sonho de liberdade vai acontecer. Todos têm o direito de acreditar que um dia você vai mudar de vida. Um dia você vai deixar de baixar a cabeça para que todo mundo diz, e você vai ser o dono da bênção, porque Deus vai abençoar a sua vida. Todos têm o direito de acreditar com uma vida nova. Raabe era uma meretriz. Todos os dias, homens estranhos, homens a quem ela nem conhecia, viajantes, moradores de Jericó, ocupantes de cargos importantes na sociedade de Jericó, homens a quem ela não sabia, homens que não a respeitavam, que não a valorizavam, entravam na sua casa, a usavam como objeto. E ela tinha esta ocupação, era o que sustentava a sua família. Você acha que Raabe gostava da vida que levava? Você acha que ela gostava de ser usada e de ser desprezada? Você acha que ela gostava da profissão que ela tinha? Você acha que ela gostava da vida que ela levava? Todos os dias, Raabe devia acordar pelas manhãs, abrir a janela e olhar para o horizonte, acreditando que um dia sua vida podia ser diferente. Todas as vezes em que ela se deitava com um homem a quem ela não conhecia, um homem que provavelmente devia ter mulher e filhos, um homem que provavelmente se trocaria depois, pagaria pelos seus favores e voltaria para sua casa e nunca mais ia olhar no rosto dela. Homens que depois de a usar, cuspiriam no chão e diriam que nunca mais voltariam naquele lugar porque não tinham compromisso sentimental com ela. Todos os dias em que ela se sentia usada, ela devia acreditar que a única solução para mudar a sua história poderia ser a morte. Quantas vezes Raabe não pensou em arrumar suas pequenas trouxas, fugir daquela cidade, chegar em um lugar diferente, um lugar em que ninguém a conhecesse. Quantas vezes o desejo de sumir dali não passou pela sua cabeça? Chegar em uma região onde ninguém conhecesse sua história, onde ninguém soubesse do seu passado, onde ninguém soubesse que um dia ela foi meretriz, uma prostituta, e começar uma vida nova. Quantas vezes ela não via, passeando por cima dos muros, uma mãe segurando nos braços o seu filho de colo? Quantas vezes ela não via no entardecer, em cima das muralhas, casais apaixonados, os seus namorados levando as namoradas para ver o pôr do sol na cidade de Jericó? Ela olhava para aquela cena e ela acreditava que nunca ela teria a mesma chance. Ela acreditava que nunca poderia ser uma mãe de família ou ter um homem que a amasse. Porque para ela, todas as circunstâncias diziam que a sua vida se resumia à prostituição. A sua vida se resumia à miséria, à maldição. Mas nesta noite eu vim aqui dizer a você que todos têm o direito de sonhar com uma vida diferente. Todos têm o direito de acreditar, porque o nosso Deus é um Deus que realiza os sonhos do coração do homem, desde que estes sonhos sejam equivalentes à vontade plena, perfeita e absoluta do Senhor. Em um belo dia, os espias enviados por Josué estão passando por cima dos muros, e eles precisam de abrigo. A situação de dar ou não dar abrigo era uma questão de morte. Se eles fossem pegos, eles seriam mortos. Se a pessoa que desse abrigo aos espias fosse pega, seria morta. Mas quando Raabe olhou para os espias, ela não os viu como homens simples enviados por Josué, mas ela viu neles o passaporte para a mudança da sua vida. Ela viu neles o passaporte para a realização da promessa de uma vida nova. Eu paro aqui para aplicar essa palavra sobre você. Tem tanta gente que jamais abriria as portas da sua casa para um espia. Tem tanta gente que jamais abriria as portas para um suposto transeunte que caminha por cima dos muros. Deixa eu ser mais explícito.
Nessa noite eu vou dizer tudo o que Deus me manda dizer. E se você quiser ouvir, receba a palavra que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que só quer ser amigo de quem é grande, mas não quer ser amigo de quem é pequeno. Tem muita gente que só quer oferecer um ombro amigo para quem tem, porque para quem não tem, dane-se ele. Tem muita gente que só quer apertar as mãos, que só quer estar ao lado, que só quer conviver com pessoas a quem ele acredita estarem em outro patamar. Sabe aquela turma da nata? Sabe aquele azeite? Sabe aquela turminha que pensa que é do outro nível? Tem gente que só abre as portas da casa se for para o líder, se for para o grande, se for para o chefe. Mas se for para um espia, não tenho nada a ver com você. Fica caminhando em cima dos muros, não tem um compromisso com a sua vida. Eu venho dizer para você, não julgue o seu irmão pela aparência. Não julgue o seu irmão porque ele não ganha tão bem quanto você. Não desvalorize o seu irmão porque o carro dele não é tão legal quanto o seu. Não desvalorize o seu irmão porque a sua roupa é de marca e a dele é de marca, balaio. Não julgue o seu irmão porque o sapato que você usa é legal e o chinelo que ele usa é uma Havaiana de 1900 e lá vai pedrada com um clipe amarrado debaixo do pé. Não julgue o seu irmão porque ele tem mais ou porque ele tem menos, porque enquanto você vê a aparência, Deus conhece o coração. Há quase 10 anos atrás, eu ainda começava o meu ministério cantando, adorando a Jesus, nos instrumentos, buscando adorar o Senhor. E recebi um convite, fui cantar em uma igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, era uma pregadora que estava ministrando a palavra. Cantei, adorei a Jesus. Quando ela pegou o microfone para pregar, ao invés de pregar a Bíblia, ela falou tanta bobagem. Me humilhou tanto naquela noite. Eu fui para casa chorando. Ela dizia, esses meninos que estão começando, isso não vale nada, não vai para frente. Isso é fogo.